Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre propósito de vida. Você sabe o que é? Você tem propósito? Não tem? Tá se sentindo aí meio perdido? Já fica aqui nesse podcast de hoje para você entender um pouco mais. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Vera von Soter, ela que é terapeuta espiritual e também escritora. Vera, gratidão por você estar aqui novamente, por falarmos, né, sobre esse tema, propósito de vida, que a gente vê aí as pessoas sem propósito, principalmente de vida, né? Sim. Então se apresente aí pro pessoal de casa e aí pra gente iniciar o nosso podcast de hoje. Muito legal estar aqui, Nath. Adoro vir aqui, você já percebeu, né? A Vera é a nossa convidada de honra. Porque eu sempre venho com temas diferentes, que são temas que eu percebo que as pessoas precisam ouvir, precisam saber mais. E propósito de vida é um dos temas que as pessoas mais me trazem no consultório. Eu sou terapeuta espiritual, eu trabalho com várias terapias que ajudam as pessoas a se conectarem. Então, esse é realmente, quando a gente conversou sobre o próximo tema, Sim. Assim, imediatamente me veio o propósito de vida e você falou, nossa, o pessoal tem falado muito e me pedido muito. Sim, porque a gente vê muito as pessoas desligadas de si, né, Vera? E quando a gente não sabe quem somos, estamos desligados de nós mesmos, a gente não tem nenhum propósito, né? Que até o que eu quero iniciar, para você falar um pouquinho como o seu trabalho ele pode influenciar hoje positivamente na vida das pessoas. Porque ainda é pouco conhecida essa parte, né? Terapia espiritual. O que é uma terapeuta espiritual? O que uma terapeuta espiritual faz, né? Então, assim, o que o seu trabalho ele pode ajudar nesse propósito, a pessoas encontrarem um caminho do propósito de vida? Então, terapia espiritual significa... É o nome que eu dei para um trabalho que, na verdade, não existe muito por aí. A minha função é acessar e desconectar as causas que levam aos padrões doentes, às desarmonias, às desconexões, aos bloqueios nas vidas das pessoas. E as causas normalmente estão a nível de memória de vida passada ou de ancestralidade. Mas o que tem me chamado muito a atenção é o número de pessoas que têm me procurado dizendo: eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei qual é o meu propósito, qual é o sentido da minha vida, que estão deprimidas, porque quando você está em dúvida de quem você é, qual é o seu caminho, chega uma hora que você não vê mais saída e você entra em depressão. Sim. E é isso, quer dizer, uma coisa é consequência da outra. É como se fosse um passo após o outro. E eu tenho me dado conta disso e tenho pensado muito como que eu posso ajudar a maior parte das pessoas. Porque eu, no meu consultório, eu tenho um número X de pessoas que eu consigo atender. Sim. Né? E muita gente me pede esse assunto. Né? Então, como terapeuta espiritual, eu faço trabalho de 3 sessões, que a gente acessa uma vida passada, desconecta uma causa que está impedindo a pessoa, né? Então, são camadas que a gente vai trabalhando. Vera, e para você, o que é propósito de vida, né? Como a pessoa identifica, poxa, o que é meu propósito na vida, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe o que é um propósito de vida. Então, no seu ponto de vista como terapeuta e também terapeuta espiritual, o que você pode falar sobre o que é o propósito na nossa vida? Propósito de vida é o que faz sentido para você. É o que faz os teus olhos brilharem quando você fala no assunto. Eu, quando falo da terapia espiritual, meus olhos brilham. Esse é o meu sentido de vida. Eu levanto de manhã, tenho um monte de coisas para fazer.
Mas Sim. eu faço com prazer, eu faço com alegria. Eu trabalho final de semana, eu trabalho até as 9, 10 da noite, Feliz, né? mas estou feliz, porque aquilo faz sentido para mim, né? Então, quando eu vejo você falando do seu trabalho, seus olhos brilham. A gente percebe que você está no caminho certo. E aí eu me lembro de uma história muito interessante. Há muitos anos atrás, quando eu aluguei a primeira sala como terapeuta, que era em Pinheiros, no bairro aqui em São Paulo, eu me lembro que eu tinha um intervalo entre um cliente e outro e eu precisava levar meus sapatos para o sapateiro para consertar. Então, me haviam indicado um sapateiro, fui caminhando alguns quarteirões até chegar lá. Quando eu cheguei, eu vi a seguinte cena. Tinham 2 sapateiros, 2 homens, um mais velho, um mais novo, um de frente ao outro, cada um fazendo o seu trabalho, né? E eles conversavam, riam. Eu fiquei olhando para aquela cena, parecia que tinha parado o tempo. E eu me dei conta, os 2 estavam vivenciando os seus propósitos de vida. Havia uma harmonia naquilo que eles estavam fazendo, eles faziam com prazer. Então, quando eu percebo que alguém fala do que faz e brilham os olhos, eu já sei, ele se conectou consigo. Então, o propósito é quando a pessoa está naquele trabalho que ela se sente satisfeita, que realmente ela gosta de fazer aquilo, isso? Exatamente. Ou seja, eu sempre digo, é quando alegra o coração. Sim. Quando o coração ri, né? Quando você faz algo com prazer, quando faz sentido para você. Sim. Na verdade, é disso que a gente está falando. E que para cada um é diferente, viu? Né? Então, tem pessoas que têm propósito de vida, por exemplo, cozinhar. Sim. Então, a pessoa pode ser uma cozinheira, pode ser um nutricionista, não importa, tem a ver com a alimentação. Pode ser uma mãezona, que adora cozinhar para os filhos. Né? Então, não existe uma saída para o mesmo propósito. Então, se você tem 3 pessoas diferentes cujo propósito tem a ver com a alimentação, por aí você vê, são 3 profissões ou 3 tarefas diferentes. Sim. Ô Vera, então, vamos se dizer, o propósito, ele é diferente da missão da pessoa de vida? Ou é parecido, igual? Qual que é a diferença de um para o outro? Do propósito, né, que você falou o que é, e o que seria a missão e a diferença entre missão e propósito? Eu acho que é a mesma coisa. A mesma coisa? O propósito de vida e a missão de vida são as mesmas. Na verdade, é a mesma coisa. É assim que eu vejo. E você falou um pouquinho, né, da questão da mãe, né, que às vezes a pessoa, ela é mãe e ela tá ali no seu propósito. Você acredita que ter dinheiro também é propósito de vida? O que você vê em relação a isso? Sim. Então, as pessoas têm propósitos de vida diferentes, né? Tem pessoas cujo propósito é ganhar dinheiro. E eles falam, eu vi uma vez um menino de 4 anos de idade, ele falava disso. A preocupação dele já era ganhar dinheiro. Era a função, é uma função. O propósito de vida tem a ver com a nossa função. O que eu vim fazer aqui? Né? Então, normalmente, nós temos uma missão. E os dons, os talentos que a gente recebe, que a gente nasce com eles, né, são o meio. Então, dons e talentos também são propósito de vida. Não, são o meio para você chegar nisso. Então, por exemplo, você é muito comunicativa, né? Você é uma pessoa carismática na sua aparência, né? Então, isso são os instrumentos que te foram dados para você entregar ao mundo o que é a sua missão, que é o que você faz aqui agora. Né? Então, eu sou clarividente, tenho clareaudiência, né? Ou seja, eu tenho vidência, eu sou médium de incorporação. Esses são os talentos que me foram dados para eu exercer a minha missão.
que é acessar as causas das desarmonias, das doenças das pessoas e desconectar. Ô Vera, e assim, para quem tá perdido, como que consegue se conectar e descobrir o seu propósito? Porque é o que acontece, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes do podcast, que a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito desconectadas de si, de saber o que gosta, o que não gosta, às vezes ali só no automático, no dia a dia. E como que faz para trazer, né, vamos dizer, esse presente, a pessoa estar presente e começar a se conectar com o seu propósito? Bom, nós já falamos sobre isso aqui de uma outra forma. A primeira coisa é levar atenção a si mesmo, né? As pessoas estão muito no externo, nos computadores, nas redes sociais, na vida com as outras pessoas, no corre-corre, nos trabalhos, tem que comprar isso, fazer aquilo, resolver aquilo, né? De noite cai dura na cama e não reservou um minuto sequer para ter consciência de quem você é, o que você está fazendo. As pessoas estão no automático. Então, você pergunta como, né? Foi essa a pergunta? Sim. Né? Pois é, como? Reservando um tempo diário para si mesmo. Meia hora por dia. Eu não tenho tempo. 15 minutos por dia. Desligar os celulares, desligar marido, filho, esposa, pais. E ter esse tempo para si mesmo. Né? Então, pode ser uma meditação, pode ser um diário, escrever um diário, pode ser parar para pensar o que eu fiz hoje, né? O que me deixou feliz e alegre. Né? Eu sempre digo, o propósito de vida ele tem a ver com o nosso coração, o que faz sentido aqui, não é aqui. Né? Tem que fazer sentido. Sim. Né? Então, você vê... Nós já falamos sobre isso, acho que em outro podcast, sobre crianças que nascem em famílias onde os pais têm expectativas, então uma família de médicos, o filho vai ser médico. E o médico, e o menino tem um dom, um talento com relação à música. Então, se ele for ser médico, ele vai fazer uma obrigação. Se ele for fazer música, ele vai sentir o coração se alegrar. Essa é a diferença. Então, quando a gente sabe que a gente encontra o nosso propósito quando o nosso coração se alegra? Exatamente. Mas é um trabalho, é uma caminhada, não é assim, você acorda de manhã. Podia ser, né, Vera? Podia. Seria mais fácil. Seria mais fácil. Porque a gente aqui tem que trabalhar, não é bem assim. Então, é um caminho, é o caminho da evolução. Né? Quanto mais você se conhece, mais você descobre. Então, uma das coisas que eu falo, pessoal, faça um diário. Anota todo dia uma coisa que você percebeu que você ficou alegre, que te alegrou o coração. Foi encontrar a minha amiga Fabiana aqui embaixo quando eu cheguei. Fiquei muito feliz. Né? Então, isso foi um momento que me alegrou. Eu anoto. E se vocês começarem a anotar todos os dias uma coisa que deixou vocês felizes, quando vocês olharem o diário depois de 30 dias, você vai começar a perceber que existe como se fosse um fio condutor, uma coisa em comum. Né? Então, para mim... provavelmente vai aparecer muito que eu encontrei pessoas, porque para mim isso é importante, o relacionamento é importante. Né? De repente, para o Matheus, é outra coisa. Né? É a música que ele escuta no bar no final de semana. Sim. Então, o importante para você começar é um exercício diário. E demora assim... Quanto tempo para você encontrar o seu propósito? Vera, gente, quanto tempo eu encontro o meu propósito? Gente, para cada caso é um caso. Tem gente que demora anos, tem gente que nunca encontra, porque nunca também se olhou.
Ou nunca procurou, pode ser? E nunca procurou. Lembra a história do quarto escuro e de acender a luz? O que você faz quando o quarto está escuro? Né? Você pode ficar lá sentado, amuado, né? Sim. Mas você pode tentar levantar e tatear a parede para achar o interruptor, para acender a luz. É disso que a gente está falando. Né? Isso é um exemplo, é uma metáfora, né? De como o que você tem que fazer. Então, você quer mudar a sua vida? Você quer se encontrar? Então, eu volto a falar sempre a mesma coisa. Façam psicoterapia, façam meditação, façam um diário, o que vocês gostam, o que vocês não gostam no seu dia a dia. Comecem a pensar sobre isso e reparar aquilo que dá alegria. Então, eu vou contar uma história de uma cliente. Ela chegou em mim. Ela chegou em mim, 45 anos, foi casada, se separou, tinha 2 filhas. Ela era uma moça que não precisava trabalhar, né? Porque ela recebeu herança da família. Só que desde os 14 anos ela tomava antidepressivo e remédio para dormir, né? E ela veio e disse assim: eu não aguento mais essa minha vida sem sentido, porque a pessoa tem a sensação que tem um buraco, que não faz sentido para ela, a vida externa que ela tem. E o problema dela não era dinheiro, né? Ela não tinha sentido de vida. Ela era depressiva. No caso dela, foi um trabalho de 1 ano, né? Mas nós trabalhamos quinzenal, semanal, dependendo do mês que dava para ela vir. E foi muito interessante que essa moça começou do nada a falar de mel, própolis, geleia real, como isso cura as pessoas. E quanto mais ela falava desse assunto, os olhos brilhavam. E eu olhava para essa moça e falei: ué, por que ela está falando de mel e própolis? Isso não tem a ver com o dia a dia dela, né? Resumindo, ela virou apicultora. Caramba! E ela hoje vem e fala das meninas, que são as abelhas. Então, é muito engraçado. E ela foi atrás de projetos, onde colocar colmeias, que tipo de lugar é melhor para as abelhas, porque hoje em dia, com muita plantação com os venenos que eles borrifam, né? Os agrotóxicos, é um problema. As abelhas vão embora, ou elas morrem, né? Então, ela está em projetos. E tem mais, essa moça que nunca precisou acordar cedo, né? Na vida dela, está acordando às 6 da manhã, porque ela tem que estar às 7 ou às 8 na faculdade de veterinária. Ela está fazendo veterinária. Então, isso é encontrar o seu propósito de vida. Para ela, aquilo faz sentido. A família dela não entende. Mas por que você está fazendo isso? Por que você está acordando tão cedo? Você não precisa? Isso faz sentido para ela e ela está diminuindo a medicação, né? Eu sempre falo para as pessoas: se tomam antidepressivo, continuem tomando. Quem diminui a medicação é sempre um médico. Mas quando a vida começa a fazer sentido, que nem dessa moça, ela começou a sair da depressão e precisar cada vez menos dos remédios, né? E é o que a gente mais vê, né, Vera? A questão das pessoas estar perdendo o sentido da vida. Porque as pessoas estão muito no externo. Elas estão muito ocupadas, preocupadas, seguindo influencer, seguindo moda, seguindo pessoas, olhando o externo. Ah, eu preciso de um trabalho para ganhar dinheiro. Eu me lembro uma vez uma menina que participou de um trabalho sobre propósito de vida e que ela estava num trabalho que ela não gostava. Ela fazia, acho que a parte administrativa de uma rede de roupas, de lojas de roupas. E ela não gostava daquilo. E aí ela veio fazer essa vivência, que na época eu fazia vivências com o tema propósito de vida. E foi muito interessante, porque ela acessou, através de mim, nós acessamos uma vida passada dela, que ela cuidava de crianças. Legal. E aí ela me contou que ela adorava, uma das coisas que ela mais adorava, estar com crianças, hoje, né?
E quando a gente conversou com a alma dela, porque a gente consegue conversar com a alma, e a alma fala e ela dá conselhos, por isso que meu trabalho chama-se Recados da Alma, a alma dela falou para ela fazer trabalho voluntário com crianças. Nossa, eu acho que eu devo ter alguma coisa aí também, porque já fui professora, né, Olha, de crianças de 5 a 8 anos, se eu não me engano, quando eu tinha 17 anos, fiquei 2 anos dando aula. E eu sempre amei estar com criança. Amo criança. Tem gente que fala, não sou... gente, eu sou apaixonada por criança. então de repente você deveria em algum momento fazer um trabalho paralelo ao que você faz, mas que tu trabalha com pessoas, não tem a menor dúvida. E essa menina, depois ela me escreveu que ela foi trabalhar, fazer um trabalho voluntário numa favela com crianças e que ela amava o trabalho. Então, no caso dela, o propósito de vida está ligado a crianças. Olha só. Né? Apesar dela fazer um outro trabalho na administração de lojas. Né? Lá Totalmente ela diferente, ganha, né? ela ganha o dinheiro para ela viver. Com as crianças, ela equilibra. Porque, obviamente, ficar só trabalhando para ganhar dinheiro é um vazio tremendo, porque não faz sentido para você aquela vida. E é o que acontece muito hoje da pessoa só trabalhar por dinheiro, né, Vera? A maior parte das pessoas não vai atrás dos seus talentos. E me perguntam, mas qual é o meu talento? Porque o talento que nos leva, inclusive, na direção do propósito de vida. Né? Qual é o meu talento? Volto a falar. Se observem. Autoconhecimento. Psicoterapia. Não importa. Eu tenho uma cliente que ela começou a fazer semanalmente massagem, receber massagem. É uma forma de autoconhecimento. Ela começou a descobrir coisas do corpo dela que ela não tinha a menor noção. Então a gente tem que dedicar um pouco de tempo para nós mesmos. Por isso que quando eu falo, vá caminhar na natureza, não vá com a amiga, porque a amiga fica no seu ouvido. É verdade. Não é? Não, vá sozinha. E presta atenção nas coisas, presta atenção em você. Mas é um caminhar diário. Ô Vera, você falou dessa moça que ela da questão das crianças, né? Então pode acontecer de trazermos memórias de vidas passadas para essa vida, para propósito de vida? Sim, sim, talentos, sim, sim. A gente traz talentos. Você nunca viu no Instagram aquele menino de 4 anos tocando piano? Aquilo é surreal. Né? Ele trouxe um talento de outra vida. A gente traz, inclusive, características físicas de vidas passadas, quando você tem que resgatar alguma questão referente àquele tema que não foi resolvido. Então, vidas passadas que você, de alguma forma, tem que continuar trabalhando aquele tema, elas ficam meio que na superfície entre o inconsciente e o consciente. Então, quando eu abro a porta do consciente para o inconsciente e pego a primeira memória, é a primeira que está lá. E quando eu olho, geralmente você tem características ou talentos nesta vida ligada a essa memória dessa vida. É muito interessante. Né? Como uma cliente que ela tinha... Mas aí eu vou sair do propósito de vida. Pode. Vou falar de outro assunto, mas rapidamente. Ela era muito... Ela chamava-se Lívia, nesta vida, e era muito branquinha. Né? E na vida passada... ela era muito pálida. E os pais não deixavam ela ficar no sol, porque era elegante você ser branquinha. Então ela ficava o dia inteiro dentro de uma casa para não pegar sol. Então ela tinha essa pele muito mais sensível, né? Sensível. E o nome dela, Lívia, se você olha o significado, né, é um nome de origem latim, que significa pálida. Olha só, não sabia. Interessante isso, né? Isso é uma coisa que você traz de vidas passadas. O meu nome
que eu já pesquisei, significa sobre Natal. Sim, é verdade. Que nem Natália, sim, a mesma coisa. Legal. Ô Vera, então a gente pode ter mais de um propósito? Ou a gente vem, né, somente com o propósito, ou a gente pode ter mais que um? Eu vejo que a gente tem um propósito e se você cumpre esse propósito, pode aparecer outro. E muito de acordo com seus talentos. Porque aquilo que eu falo, os talentos são o meio para você chegar naquilo que faz sentido. Né? Aqueles 2 sapateiros, eles tinham com certeza um talento com relação a mexer com as mãos, né? Você trabalhar com sapato, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, né? São artesãos, né? Então, eu acho que a gente tem um propósito. E se você cumpre ele, podem aparecer outros, como se fossem ramificações, sim. E se não encontrarmos o nosso propósito, o que acontece? Você entra em depressão. A maior parte das pessoas, eu vejo, eles não estão conectados consigo. E eles são, a grande maioria sente um vazio tremendo. Eles têm uma sensação de tristeza. Eles não querem levantar de manhã da cama. Quem está ligado ao propósito de vida, ele acorda de manhã feliz. Ele pode estar cansado, pode estar, né? Mas as pessoas que nunca encontram é uma vida, de certa maneira, sem sentido, vazia. E a depressão é a consequência. Eu estava até comentando, né, a gente conversando antes, eu vi bastante comentários, né, de um podcast que a gente falou sobre esgotamento mental e emocional da mulher. E para mim foi muito, assim, chocante de inúmeras, tantos homens, mas esse foi mais para mulher, falando que está sem, não vê sentido na vida, não tem propósito de vida, não tem vontade de trabalhar, que vai trabalhar forçado, porque tem que trabalhar, e que só querem ficar isoladas no escuro. E eu fiquei assim, porque eu sei que o mundo hoje está, até comentei com as meninas que a gente gravou antes de você, que eu vejo que a gente está numa pandemia sobre saúde mental. Sim. A gente está vivendo esse tempo, porque muitas pessoas sem propósito, Vera. Sim. E elas estão no automático. Eles não tomam as rédeas da sua vida nas mãos. Né? Então, por isso que a gente fala e repete da importância que é fazer psicoterapia, tirar um tempo para si, fazer uma meditação, olhar para si, fazer um diário, não importa o caminho que você escolhe. É muito importante você se trabalhar. Aí o pessoal diz, mas eu vou gastar dinheiro com isso, mas escuta, é a sua vida, é o seu futuro. Né? Vou gastar tempo com isso? Sim. É um tempo para você, né? Você vem em primeiro lugar. Né? Senão daqui a 30 anos, tá você lá, de vítima, deprimida, não tem vontade de sair da cama. Esse é um sintoma clássico de quem não está conectado consigo, com o seu caminho. É depressão. Tem mais algum outro sintomas que pode ficar claro que a pessoa está sem propósito, sem ser a depressão? Ou é mais a depressão? Suicídio. Suicídio muitas vezes tem a ver com isso. Não sempre, tá? Uhum. Mas suicídio também tem a ver com isso. Porque a vida não faz sentido. Né? Porque aí você começa a ficar com angústias. Né? Porque você começa a ter uma mente desse tamanho que não para de falar, né? Porque a internet ajuda nisso. Né? Você fica o dia inteiro naquele celular, de cima para baixo, chega uma hora que tua cabeça está desse tamanho. Né? Mas você não tem conexão com aqui. Por isso que eu falo tanto da importância que é da gente se aterrar. A maior parte das pessoas está fora, está no mental, mas não tem conexão consigo. Então,
Faça regularmente ginástica. Não importa. O que pode ajudar aí nessa questão da pessoa no aterramento? No aterrar, musculação, ginástica, dança, pilates, yoga, conexão com o corpo. A maior parte das pessoas está no automático, nem percebe direito, só percebe quando começa a doer alguma coisa, né? Só para ver quando tá doendo. Né? Mas assim, faz parte dessa coisa da gente se conhecer, ter autoconhecimento, o corpo. Sim. Ô Vera, você comentou comigo, né, um projeto seu que tá nascendo. É verdade. Inclusive, olha o nome do projeto, né? Eu achei incrível. Propósito de vida. Então, fale um pouquinho o que vai ser esse projeto, né? Como que vai funcionar, o que vai ser trabalhado nesse projeto para o pessoal de casa, né? Que tá aí assistindo e fala, poxa, não consigo fazer uma consulta com a Vera presencial, mas tô meio perdida, quero conhecer o trabalho da Vera. Como que vai funcionar esse projeto Propósito de Vida? Pois é, esse programa nasceu para vocês, porque como eu tenho recebido muita gente me pedindo para ajudar nessa questão de encontrar o seu propósito de vida, encontrar quem a pessoa é, né? Eu acabei desenvolvendo um programa que, olha que louco, eu sentei aqui, comecei a falar e eu falei, nossa, mas hoje a gente está falando de propósito de vida e o programa que eu estou lançando é propósito de vida. Juro que não foi intencional, foi aqui mesmo na nossa conversa. E é um programa que eu vou vender a um valor razoável, que eu considero baixo, que dá para as pessoas pagarem, né? É um programa para você fazer diariamente. Chama-se Propósito de Vida, programa para você se encontrar. E ele está, eu diria que são 30 minutos por dia para você reservar para você. E ele está dividido em exercícios de limpeza e desbloqueio, um exercício de conexão consigo mesmo, uma meditação de conexão, um exercício de aterramento e uma conscientização diária, que a gente vai fazer exercícios para escrever, para ganhar consciência. Dessa forma, nós conseguimos acessar todos os níveis da pessoa. O físico, emocional, mental, espiritual, para você se conectar mais com você. Porque o caminho é esse. O seu propósito de vida tem a ver com o coração. No coração tem a informação de quem nós somos e de onde viemos, o que viemos fazer, porque aqui é a conexão com o espírito. Sim. Então, se você está conectado com você, você começa cada vez mais a descobrir o que faz sentido para você na sua vida. Expliquei direito? Sim. Ô Vera, vamos falar um pouquinho da questão do propósito e a pessoa depressiva. A gente sabe que quando a pessoa está nesse estado, é muito difícil ela conseguir sair sozinha, né? Por isso a importância dela acordar e pedir uma ajuda de um profissional. Porque eu vejo assim, como eu passei, né, por esse estado, tive uma pessoa na minha família que passou por um estado depressivo muito grande. Às vezes a gente espera muito do outro, né? Espera de quem mora com a gente, espera do pai, filho, enfim. O que você pode falar, que hoje a gente vê muitas pessoas depressivas, dessa questão de procurar uma ajuda profissional? Porque eu vejo, às vezes, que ainda tem esse preconceito de algumas pessoas que falam, mas depressão é frescura. Depressão é isso, depressão, a gente sempre coloca algo sobre alguma doença, principalmente dessa questão de saúde mental. O que você pode falar e qual a importância também de um profissional nessa trajetória para a pessoa também encontrar aí o seu propósito de vida e seguir em frente, né? Porque eu falo, a vida já é bela, a gente às vezes que complica um pouco, né? Então é você se olhar, essa é muito questão que você fala, se olhar para dentro e às vezes esquecer um pouco o fora, né? Se cuidar. O que você pode falar pra gente? Eu já tive uma depressão profunda durante 2 anos que eu não queria sair da cama.
tá? 2 anos, Vera. Foram 2 anos. E foi exatamente a quebra do meu caminho profissional antigo para o atual. E eu vivia numa névoa, não tinha a menor noção qual era meu caminho. E nesses 2 anos eu tomei antidepressivo. Eu procurei um psiquiatra, eu percebi que eu precisava de ajuda, tomei antidepressivo e procurei uma psicoterapia, né? E hoje em dia nós temos psicólogos, terapeutas de linhas diferentes, cobrando valores diferentes, temos até atendimento gratuito. Quem realmente está interessado e realmente for atrás, tem. Então, assim, eu fiz isso na época, tomei antidepressivo, fiz psicoterapia e eu me lembro que havia um ritual diário que me ajudava e que eu dizia assim, é o meu momento em que eu me salvo. Porque a minha depressão eu estava no fundo do poço. A sensação que eu estava num quarto literalmente escuro e não conseguia enxergar nada. E aquele momento meu era quando eu sentava numa poltrona, fazia exercícios de autotoque, né? Então, existem várias linhas, tipo Jinshin Jitsu, Shiatsu, que trabalham o autotoque, né? Em pontos chaves no corpo que equilibram a gente. E eu fazia esses autotoques e eu rezava. Era o meu momento, naquele momento de desespero. Quando você pega os florais do Dr. Edward Bach, ele fala, existe um floral que fala da noite escura da alma. A noite escura da alma é essa depressão profunda, que a pessoa está desesperada e quem está de fora não percebe. É lá dentro, né? Então, por exemplo, florais é uma forma que você pode se ajudar durante a depressão. Mas eu, por exemplo, na época fiz isso. Tomei antidepressivo, tomei floral e eu rezava. Eram os 3 passos. E depois eu comecei a fazer psicoterapia. E aí, um passo após o outro, você começa a sair dessa noite escura. Porque uma hora sai o sol, viu? E quando você viu que você precisava sair, né, do fundo do poço, precisava voltar para sua vida e para o seu propósito de vida também. Sim, foi aí que eu percebi, porque eu disse assim, para onde eu vou? O que eu faço não faz sentido para mim e dá uma angústia tremenda, dá uma angústia, né? Porque você percebe que você está fazendo a coisa errada no lugar errado, mas você não sabe para onde você tem que ir. Eu, por exemplo, trabalhava com eventos e eu tinha sucesso. E as pessoas diziam, você tá louca? Você vai largar isso? Eu falei, mas isso não faz sentido para mim, meu caminho não é esse. Mas qual é o seu caminho? Não sei. Então, o seu problema não foi dinheiro, não. Você ganhava bem, tinha uma vida Não. estável, mas você sentia que não era o seu propósito. Não fazia sentido Não aquilo pra fazia você. sentido. E a minha vida, como consequência, não fazia sentido. E acordar de manhã não fazia sentido. Mas também não sabia o que era. E aí, os talentos são os que começam a mostrar o caminho, viu? São os dons, os talentos que mostram a direção, né? E aí no seu caminho veio, porque eu falo isso, porque tem muita gente que também fica muito perdida na relação em questão de carreira profissional, né, Vera? Tipo, faço um trabalho por fazer, pelo dinheiro, mas não sinta, né, aquela questão do coração. E aí acaba entrando também numa depressão. Mas sim, claro, se você não está conectado com o seu caminho, você fica com depressão mesmo. Então, na realidade, volto a falar, as pessoas têm que parar para se olhar, né? E o caminho, o meio para você chegar no fim são os talentos, né? Então, você é comunicativa. Esse é o talento que você traz. A direção é para lá. Você pode fazer vários trabalhos dentro da comunicação, desde
né? Com crianças até o que você está fazendo hoje. Ok, existem várias portas, mas a direção é essa. Ô Vera, e para você, né, nesse trabalho de questão espiritual, qual hoje é o seu maior desafio que você passa aí no dia a dia com os seus clientes? Essa pergunta é boa. Primeira coisa, eu fico muito aflita de ver a quantidade de gente que me procura e que eu não consigo ajudar porque eu não tenho tempo. Bastante pessoas te procuram. Muitas pessoas me procuram e eu tenho um número X que eu consigo atender por semana, mais do que isso eu não tenho como, né? Então, por isso, inclusive, eu desenvolvi esse programa, né? Com esse tema propósito de vida, porque eu acho que isso é o pior, vamos dizer assim, o que as pessoas mais se queixam, mais sofrem, é essa desconexão de si mesmo, porque é uma desconexão de si mesmo, né? E uma das formas de você estar muito desconectado de você mesmo é a síndrome do pânico. Você fica fora do corpo. Boa. Por isso que dá medo. Você está presa por um fio, que é a vida. Mas o resto você está fora. Né? Então, por isso que dá medo. Né? Por isso que síndrome do pânico a gente faz muito trabalho para encaixar, para o que eu chamo de aterrar, trazer de volta com segurança. Né? Fora outras técnicas que eu costumo usar. Mas o que mais me dá aflição hoje em dia é essa coisa de que eu gostaria de... E isso está no meu propósito de vida, na minha missão. Eu trabalho eu digo que eu tenho chefe, eu trabalho para uma comissão espiritual e eles me cobram, e eles têm me cobrado para eu trabalhar no coletivo. E eu fico dizendo, gente, como é que vocês querem que eu trabalhe no coletivo? Eu não tenho como. Né? Foi por isso que ano passado eu comecei a entrar nos podcasts, por isso que eu escrevi o livro, estou escrevendo outro, por isso que eu desenvolvi esse programa, que essa é a minha maior angústia, de poder ajudar os outros em seus caminhos de vida. E querendo ou não, né, Vera, hoje a gente estava falando sobre o bom e o ruim da rede social. Mas hoje a rede social, ela te ajuda a alcançar mais essas pessoas e poder ajudar, né? Igual hoje a gente está aqui gravando podcast. Isso vai chegar em quem tem que chegar e vai ajudar de certa forma, né? Mas que sem dúvida, eu concordo com você. Né? Então, é isso. Legal, Vera. E assim, o que você pode deixar de recado para o pessoal que está aí sem propósito de vida e que quer se encontrar? Pessoal, reservem 10 minutos, 20 minutos, meia hora por dia para olhar para si. Existe muita coisa dentro da internet, programas de meditação, de terapias. Existem vários caminhos que nos ajudam no autoconhecimento. O autoconhecimento significa você se conhecer. Se você se conhece, você sabe qual é o seu caminho. É isso. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer os nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer também a Thaís Balbino, a Thaís que é proprietária da Amarte, é uma empresa de viagem e turismo focada para mulher. Então, você mulher, ó, a gente tá falando de propósito, né? Você mulher que tá aí desconectada de si, que precisa de um descanso. A Thaís, né, com a Amarte tem algumas viagens que são fora de São Paulo e alguns eventos do Despertar do Feminino aqui em São Paulo. Então, se você quer descansar, quer ter um tempo para você, procure a Thaís. E também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen, que faz as nossas sandálias de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados.
Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Vera, pra gente encerrar, né? Fale aí pro pessoal, sua rede social, onde vai ser lançado também, né, o seu projeto, pro pessoal como que vai fazer o acesso, como que vai funcionar isso. Minha rede social Instagram é Recados da Alma _ e lá que vai ser lançado esse programa para você se encontrar e o tema é propósito de vida. Vera, gratidão por você estar aqui novamente para falarmos, né, sobre esse tema. A gente sempre traz uns temas meio, digamos, polêmicos, né? Sim. E para trazer é o que a gente sempre conversa. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente traz isso para as pessoas, mais consciência e conhecimento a gente traz e a gente ajuda de alguma forma, né? Sim, é dessa forma a gente ajuda o coletivo. E gratidão, porque você está me ajudando a eu vivenciar a minha missão, o meu propósito de vida. Eu que agradeço. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilhe esse podcast com quem você acha que deve ouvir, escutar. Se sentiu no seu coração, envia para aquela pessoa. Não precisa falar nada, né? Só envia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.